Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. Boa noite, que o amor, a alegria e a paz do Espírito esteja com todos nós. Assim começa a palavra de Paulo, alguns cristãos no passado, falando do fruto do Espírito. Começa com amor, segundo elemento é alegria e o terceiro é paz. Que seja essa a nossa realidade, não apenas hoje, mas enquanto vivermos. Agradeço pelo convite de estar com vocês. Estaria em aula com alguns, mas estamos com um grupo maior aqui nessa noite. Mas é muito bom. E que bom que as perguntas vão ficar para após o intervalo para o Leandro e para o Vilibaldo. Então, caprichem, e nesse tempo nós vamos fazer algumas provocações na realidade. Vamos começar pensando sobre a necessidade de uma ética cristã relevante contemporânea. Eu não criei esse tema, não. Chegou para mim o tema. Quem me passou foi o Lucas. Então, professor, esse é o seu tema. Tá bom, então vamos pensar a partir dessa realidade. Vamos ver se tem que apontar para cá, não. Não. Há uma... Eu tenho que ficar aqui, né? É isso? Tá. Não, tranquilo. Legal. Há uma referência bíblica que eu gosto muito. Vamos começar a nossa reflexão nesta noite com esse pensamento de Paulo aos cristãos numa cidade muito importante no passado, como é importante ainda na atualidade, os cristãos na cidade de Roma. Em algum momento da sua carta, que é uma carta profunda, diferente de outras cartas que nós temos ali no conjunto do Novo Testamento, Paulo então coloca, vamos ler juntos? Vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a abertura desse capítulo é com esse desafio, é um convite. Foi no passado, é no presente, porque entendemos que esse texto é para nós. Ontem foi colocado aqui que essa semana é uma semana também voltada para a iniciação científica. Eu vou, então, falar um pouquinho também sobre isso. Se é iniciação científica, tem que ter pergunta. A ciência não avança sem perguntas. Para que eu possa, então, alcançar um conhecimento, eu preciso ter uma pergunta. Eu posso não ter a resposta, mas eu preciso ter uma pergunta. Então, nós não fazemos, a partir da iniciação científica, uma caminhada em teologia, escrevendo se nós não temos uma questão. É isso que nós vamos falando para vocês lá, alguns professores e orientadores, qual é a sua pergunta, e você responde em 30 páginas, que nós chamamos TCC, 30 no mínimo, podemos chegar a mais. Qual é a questão que você tem que você vai responder e vai junto à banca dizer, a partir da minha questão, eu tenho então uma proposta, eu tenho um pensamento. A função da banca é ver a sua pergunta, entender a resposta e dialogar com você. Então, se é iniciação científica e se essa semana tem essa proposta, nós queremos então trazer isso aqui também, para que a partir das nossas questões, possamos então buscar respostas. É possível chegar ao final do TCC sem a resposta? É possível. Qualquer pesquisa remete a isso. É difícil, mas é possível. Mas não é possível fazer ciência, inclusive em teologia, sem perguntas. Uma questão central é essa: qual a importância? Aí sim, isso é meu.
não é do Lucas nem da temática que ele me passou. Qual a importância da tomada de consciência a partir da teologia e da psicologia para a ética na atualidade? Abrimos então nosso encontro com a leitura de Romanos, capítulo 12. Lemos ali alguns versos. Temos uma questão a ser colocada e nós vamos então persegui-la dentro da possibilidade do tempo que nós temos aqui. Os colegas depois, Leandro e Vilibaldo, podem colocar outras questões e nós abrimos então para debater essa temática. Muito bem, partindo dessa questão e tomando como base o texto bíblico, vamos então a algumas colocações. Vamos pegar Romanos 12. Primeiro, somos chamados ao sacrifício, está no texto, não sou eu que estou falando, é isso que Paulo está dizendo. Então vamos começar a colocar aí algumas peças, para que lá no final possamos então tentar fechar em cima dessa ideia sobre a necessidade de uma ética relevante para o contexto social brasileiro. Indo a Romanos 12, eu me deparo com uma chamada ao sacrifício. O tipo de sacrifício, isso é interessante. Então a história vai nos mostrar que lá no passado, cristãos fizeram um tipo de sacrifício. Na Idade Média, um outro tipo de sacrifício, mas nós somos chamados, na atualidade, a também apresentar um sacrifício vivo diante do Senhor, enquanto caminhamos aqui na face da terra. Somos chamados ao sacrifício. A ética cristã, que pode influenciar a sociedade, passa por formas de sacrifício a partir de um compromisso com Jesus de Nazaré. Conversava com o professor Dojoal, entre parênteses, hoje é aniversário dele. Então, podem pagar o café, a pizza, ou ele pode chamar todos nós para comer pizza por conta dele também. Conversava com ele um pouco antes do nosso encontro, e falávamos sobre uma área do nosso país, uma realidade que nós temos. E pegando essa área, nós vamos entender que se você quiser entrar nessa área específica, você precisa fazer sacrifícios, e se não os fizer, você vai se comprometer de uma maneira que lá na frente você vai ter muita dificuldade de voltar. Qual é a questão? Qual é a área? A área política. Não tem problema nenhum nós falarmos sobre isso. Não estamos falando de uma tendência, nem de uma ideologia, nem de uma linha, nem de uma opção. Estamos falando de política no aspecto geral. Cristãos que optam por essa área terão que fazer sacrifícios, se quiserem seguir segundo a palavra de Deus, pelos aspectos éticos. Só para dar um exemplo, tem muito mais do que isso. Segundo lugar, o sacrifício que Deus deseja tem origem na racionalidade e não na emotividade, que são expressões da humanidade de cada cristão. O que é melhor, a racionalidade ou a emotividade? Não tem melhor nem pior. Todos nós somos formados e temos, vamos colocar aí, essas instâncias, áreas, na nossa estrutura mental ou psíquica. Somos emotivos em algum momento, mas o texto me leva a pensar que o meu lugar no mundo, sobretudo com relação ao sacrifício vivo, passa pela racionalidade. Então, são duas expressões, e a Bíblia me orienta, estamos começando a pensar em ética a partir de um sacrifício, e a origem dele é a minha razão, não é a minha emoção. Mas tem lugar a emoção no cristianismo? Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos viver sem a emoção. Vamos dizer que o sujeito saudável é que ele consegue equilibrar razão e emoção. Mas essa é outra questão. Em terceiro lugar, Deus usa a racionalidade para operar uma transformação interna a partir da renovação da mente dos cristãos. Como falar de necessidade de uma ética no Brasil, se eu não puxo para uma questão de racionalidade, apontando para uma renovação
uma transformação que é operada na minha vida, e ela tem lugar naquilo que Paulo chama de uma mente transformada ou renovada. Por último, em quarto lugar, é essa mente renovada que ajuda a discernir a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Estamos colocando aqui alguns elementos, a gente acha, né? Busca aprofundar isso ao longo da noite e vamos amarrando essas questões. Quando nós pensamos em ética, nós podemos pegar esse texto e entender que eu tenho uma parcela, e a minha parcela é de racionalidade, tem a ver com as minhas escolhas, e talvez as questões éticas tenham a ver com a falta de conhecimento sobre a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade vem no final dos 2 versos. Para chegar à perfeita vontade de Deus, eu preciso cumprir aquilo que rapidamente eu coloquei aqui, tirando de Romanos 12, 1 e 2. Primeiro, há um sacrifício vivo, ele tem base na racionalidade, essa racionalidade opera uma renovação mental, e essa mudança na minha mente que permite conhecer e discernir a perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem. Passei? Passei rápido. Ok, sobre o título proposto, né, pela Fabapar, eu coloco 3 perguntas que são secundárias, vou respondê-las rapidamente, eu pretendo, nessa noite. O título proposto para a reflexão pede algumas considerações. Existe, de fato, abre aspas, a necessidade de uma ética cristã relevante no contexto social brasileiro? Eu, cristão, a partir de Romanos 12, nessa introdução bem rápida que eu fiz, eu entendo que há uma necessidade de uma ética cristã relevante. Nós que estamos aqui no ambiente acadêmico, representantes das comunidades de fé, de onde nós saímos para que estejamos aqui nessa noite. Nós temos essa compreensão. Então, primeiro é uma avaliação interna. Se não temos, eu fico imaginando em nossas comunidades, se as comunidades têm essa ideia de uma necessidade de uma ética cristã relevante no Brasil atual. Segundo lugar, vamos lá, vamos partir da ideia que a proposta é boa. Há uma necessidade, sim. Se existe a necessidade dessa ética, qual a importância da teologia para as reflexões e orientações de uma ética cristã? A gente não vai falar nem da igreja, no sentido de que como a igreja pensa a necessidade e como ela trabalha as respostas às inquietações que estão sendo colocadas. Vamos partir do ponto de que nós, por algum motivo, nós separamos um tempo da nossa vida e gastamos ou usamos esse tempo para estudar teologia. Há mais de 40 anos eu estava aí onde vocês estão. De lá para cá, então, eu tenho caminhado nos meus estudos. Alguns professores foram meus alunos aqui, hoje já são professores. Significa que também eles estiveram aí e seguiram nessa discussão, nessa reflexão, que é a teologia. Então, a segunda questão é, se há essa necessidade, qual a importância da teologia? Nós optamos por essa área, gente. Nós escolhemos. Alguns vão para o direito, outros para a história. No final, todos nós estamos em teologia também, além de outras áreas. Como é que você pensa a sua área como relevante para as discussões de uma ética no contexto social brasileiro? E a terceira questão secundária é, visando a relevância da ética cristã no Brasil, que recursos a teologia e a psicologia podem oferecer aos cristãos? O que psicologia tem a ver com isso? Tem a ver com Romanos 12, sobre uma transformação pela renovação da mente. Então, aí eu vou colocar a psicologia. Me permitam aí trazer a psicologia, porque lá na frente eu vou falar sobre isso. E talvez possamos entender por que nós temos uma ideia tão abstrata de ética, por que nós não trabalhamos isso concretamente, ou porque não desenvolvemos aptidões cognitivas
no âmbito acadêmico, numa semana de iniciação científica que nos provoca essa reflexão. Muito bem, para a primeira questão, vamos retomá-la, questão secundária, existe de fato a necessidade de uma ética cristã relevante no contexto social brasileiro? Podemos responder essa questão rapidamente nessa noite. Depois as aulas podem aprofundar essa reflexão a partir de 3 instrumentos, vamos colocar assim. Primeiro, história do Brasil. Segundo, a teologia no Brasil, que é a nossa área. Não sou da área de história, professor, não tem problema nenhum, mas é da área de teologia. E a terceira prática, senso comum que nós temos, as práticas religiosas ou espirituais a partir dos brasileiros que se percebem cristãos. Vamos pensar em ética pelo viés histórico. O Brasil, ele é organizado, ele é pensado a partir de 1500. Não tem como pensar teologia sem conhecer minimamente a história do Brasil, a partir de 1500. Então, temos aí 3 grandes períodos: Brasil colônia, Brasil império e regência e Brasil república. Esse parece que nós dominamos um pouco mais, porque é da nossa realidade. Nós vivemos o que se chama Brasil república. Mas quando os portugueses chegam ao Brasil em 1500, eles chegam com uma visão expansionista, territorial, isso está colocado, mas com os marinheiros portugueses, na esquadra cabralina, também religiosos. Porque havia a ideia de que, bem, essas terras que são para a expansão do reino, elas precisam ter aí o apoio religioso, no caso, 1500, 17 anos antes das teses que foram socializadas por Lutero em 1517. Historicamente falando, é a data aí da chamada Reforma do século XVI, conhecida como Reforma Protestante. Quase 20 anos antes, o Brasil começa a sua trajetória, e ali nós temos aspectos éticos, políticos, sociais, econômicos, e também de escolhas que aqueles que viveram antes de nós fizeram. E que nós olhamos para trás e falamos, mas por que fizeram essas escolhas? Eu posso até tentar responder pelo viés histórico. Talvez a história possa me provocar no sentido de que o que eu faço hoje, porque daqui a uma década, 2 ou 5, vão olhar para o meu TCC e vão avaliar a minha reflexão teológica a partir dos meus escritos. O seu TCC é um escrito que deve permanecer, penso eu. Espero que não seja o único, e venham outros. E vão pegar daqui a 20, 30 anos e vão dizer como você pensou teologia no Brasil. Isso é história. Como nós olhamos para trás, lamentavelmente, né, Vilibaldo, criticamos, esse é um princípio da história, não queira julgar o passado pela visão que você tem no presente. É cômodo hoje, né? Estarmos aqui, olharmos para 100, 200 anos e criticarmos os cristãos de 100, 200 anos a partir do embasamento, do referencial que eu tenho hoje, do repertório que eu tenho hoje. Volte lá, volte a 100, 200 anos, viva o que é impossível, aí você vai saber a realidade desses cristãos. Então, a história me ajuda a pensar o que eu faço com a teologia, que foi a área que eu optei, porque isso vai ficar lá na frente como um elemento da história. Não dá para pensar ética e não dá para pensar teologia sem considerar minimamente o aspecto de história. Os que quiserem continuar além da graduação, podem ir para o mestrado aqui da FABAPAR, já fica aí a propaganda. E nós temos uma disciplina de influências das teologias no aspecto social brasileiro. E ali sim, em nível de mestrado, gastamos um tempo maior, porque o tempo, né, é dilatado, e discutimos essas questões, e a gente vai percebendo que muitos não sabem muitas coisas da nossa caminhada de história e de religiosidade. Vamos pegar aí o cristianismo, porque o Brasil nasce a partir
dessa influência transplantada da Europa para o Brasil, que é o cristianismo. O segundo viés é o viés teológico. Agora vocês podem até opinar um pouco mais, dialogar comigo no sentido imaginário, né? Ainda não é possível o verbal, depois do intervalo sim, porque penso que agora vocês já dominam um pouquinho mais esse viés, porque é da nossa área. História não é obrigatório, é uma boa indicação, porque eu não consigo pensar teologia sem conhecimento de história, mas essa é a nossa área de escolha para aprofundar a nossa reflexão. Por isso estamos aqui numa quarta-feira como essa, pensando essa temática. O cristianismo presente no Brasil não foi e não é homogêneo e nem harmônico. Várias teologias foram propostas a partir da diversidade cristã. É isso? Então, se eu me proponho, o título da reflexão de hoje é necessidade de uma ética cristã no contexto social brasileiro. Então, às vezes é muito simplista eu pensar na ética a partir da minha realidade pessoal, da minha caminhada histórica e familiar, da comunidade religiosa onde eu estou inserido, mas a proposta colocada é uma necessidade, uma ética cristã, não a minha, não da minha comunidade, nem da minha família, porque nós temos aqui representações de vários segmentos do cristianismo, provavelmente de uma linha que chamaríamos mais reformada, mas eu não conheço a sua posição especificamente. Então, pelo viés teológico, eu não posso, em nível de formação teológica, não estou falando da igreja local, gente. As questões nós discutimos e trabalhamos aqui. Eu não consigo pensar, né, que nós, da área da teologia, vamos imaginar que ao longo de 500 anos de um cristianismo, nós temos apenas uma teologia harmônica, homogênea, e que no século XIX vem apenas um outro segmento que chamamos o protestantismo. Não foi assim no Brasil colônia, porque os protestantes chegaram aqui. Fica a dica da leitura de um documento, um livro, A Tragédia da Guanabara. Dentro do livro há uma confissão de fé calvinista, protestante, isso em 1550, 1557, por aí. Mas aonde eles estão? Aí vale a pena ler Tragédia da Guanabara, você vai saber um pouquinho desse segmento cristão, que são os huguenotes, naquele Brasil bem católico. Muito bem, duas linhas teológicas continuam presentes no Brasil, o catolicismo romano e o protestantismo, chamado evangélico. No entanto, o universo teológico cristão no Brasil é amplo e apresenta significativa complexidade. Estou colocando aqui alguns aspectos para que possamos entender que trabalhar com necessidade ética cristã no Brasil atual não é tão simples assim. Eu poderia até, e alguns grupos cristãos fazem isso, estabelecer regras, normas, e elas existem, sem problema nenhum com relação a isso. Nós temos os códigos de ética das nossas áreas, inclusive ministerial, sem problema nenhum. É uma prescrição ética. O que eu estou tentando mostrar nessa primeira parte do nosso encontro é a profundidade ou a complexidade dessa temática para que possamos ser provocados a partir desse encontro de hoje, amanhã um outro, né? E seguirmos aqui em nossa formação. Muito bem. O terceiro viés é viés de uma prática religiosa. Eu vou colocar uma outra expressão, porque não é a mesma coisa. A prática religiosa e a prática espiritual. Lá no final, se Deus me permitir, chegar até 8h30, 8h25, eu vou puxar essas questões que eu estou colocando aqui com outro autor e amarro, espero que sim, amarro essas questões, né? Bem, a relação entre sociedade e teologia. A segunda pergunta que eu coloquei, partindo da temática proposta, vamos lá,
Qual a importância da teologia para as reflexões e orientações de uma ética cristã? Bem, em sala de aula eu falo, mas é uma fala, né? As falas a gente esquece rapidamente. Por isso que a gente fala de novo. Algumas pessoas falam, teologia é estudar Deus. Não, teologia não é estudar Deus. Alguns alunos aqui sabem e já me ouviram falar sobre isso, né? Deus transcende a minha capacidade, por melhor que seja, de cognição para que eu possa aprender Deus e estudá-lo, né? É um pouco de pretensão, imaginar que eu possa estudar Deus. Então, o que nós fazemos em teologia? Estudamos aquilo que Deus me permitiu saber sobre ele. Então, teologia é o estudo da revelação de Deus e daquilo que ele permitiu, porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Por isso, aguardamos a eternidade, com expectativa, né? Aí teremos um conhecimento, eu espero que sim, mais amplo, sobre esse Deus que nós amamos, porque nos amou primeiro. Então, o que nós fazemos durante 4 anos, e depois o que nós fazemos? Nós nos dedicamos a compreender aquilo que Deus permitiu que eu soubesse dele. Daí os pensadores, no passado, e nós os utilizamos no presente, nós que estamos por aqui. Muito bem, para entender teologia, ou podemos entender teologia a partir de um pensador, eu vou citá-lo aqui. O que para ele é teologia? Uma paixão da mente, de novo a ideia da psicologia. São pensadores em teologia, mas eles falam também de psicologia. A área deles não é psicologia, mas quem é da área consegue ler nas entrelinhas o que eles estão colocando. Para McGrath, teologia, abre aspas, é uma paixão da mente, um desejo de entender mais sobre a natureza e os caminhos de Deus e o impacto transformador que isso tem na vida. Fecha aspas. Eu gosto dessa ideia de teologia, desse conceito. Alguns mais clássicos, alguns mais complexos, mas me atrai essa ideia de McGrath, que é um teólogo que se apresenta como cientista da teologia. Fica a dica aí para ler alguns livros dele. No final tem aqui as referências de onde eu tirei, então, esse pensamento. O que é teologia? Se você ainda não se apaixonou, é isso que ele está dizendo. É uma paixão da mente, um desejo de entender mais sobre a natureza e os caminhos de Deus. E o professor Lucas, ao me convidar aqui, ele falou sobre a ideia que ele tem de teologia, que é a mesma que eu tenho de muitos professores. Gente, não dá para a gente pensar em teologia se ela não é um elemento que me aponte para Deus, para que haja poder transformador na sociedade onde nós estamos inseridos. As formas de transformação são as mais variadas, mas a área que nós abraçamos, que é a teologia, deveria nos motivar a pensar sobre o que Deus permitiu que eu soubesse dele, para que através dessa paixão da minha mente, eu pudesse ter a visão da transformação do outro, começando na nossa própria vida, né? Porque acho que o caminho é esse, né? Olho para mim, vejo as minhas inquietações. Paulo já falou sobre isso, né? O bem que eu quero fazer, tenho até ideia, nem sempre eu faço. O mal que eu quero repudiar, puxa, em algum momento eu cometi. E Paulo vai nos falando sobre a importância do perdão conosco, porque nos achamos assim muitas vezes. Eu tenho até uma tendência para o bem, e algumas vezes eu faço mal, então vou tentar corrigir, isso é ética cristã. Eu tento corrigir, eu tento fechar a situação, me perdoo, olho para frente e sigo então o meu caminho. Partindo do autor, nós podemos entender que a teologia é uma área relevante para a sociedade, desde que ela aponte para os caminhos de Deus, e como tal, o entendimento ajuda na transformação de vida. Senão, ela não é relevante por ser relevante.
Ela não é relevante porque nós, da teologia, determinamos discursivamente que ela é relevante. A sociedade não vai ver dessa maneira. A sociedade não se apropria só da discursividade se ela não entender que, junto ao discurso, há uma maneira de se viver o cristianismo. Estamos falando de ética. Então, seguindo o autor, somos então apaixonados e movemos a nossa mente para conhecer os caminhos de Deus e aplicar isso numa sociedade buscando a transformação do ser humano. Alguns grupos têm uma tendência de uma transformação coletiva. Os batistas, na sua teologia e nos seus princípios, eles partem da transformação individual. Isso é muito do posicionamento batista, dos princípios batistas e da teologia batista. Como é que nós transformamos a sociedade? Vamos ter grandes programas. Lá no pensamento batista, se você não atingir o sujeito lá dentro do grande programa, não é o programa que vai transformar a sociedade. Isso é teologia. Isso tem a ver com ética, porque tem a ver com propostas que nós formulamos para as nossas comunidades de fé. Muito bem, então há uma relação, eu sigo o pensamento de McGrath, de que teologia é relevante sim na sociedade. Por isso nós gastamos tempo estudando, meditando, escrevendo também. Muito bem, vamos entender essa teologia. Algumas disciplinas nos ajudam nessa caminhada. Nós estamos aqui, somos privilegiados. Alguns já tiveram história do cristianismo, que é a área hoje, penso que dá para entender muito sobre os fatos e eventos. Mas há uma outra disciplina chamada História da Teologia. Não é a mesma coisa, História da Teologia e História do Cristianismo? Não é a mesma coisa. A história da teologia ou das teologias é aprofundar na reflexão da produção do pensamento e como ele causa impacto para que os eventos possam acontecer. Então, posso estudar Martim Lutero, que eu digo em aula que é o rosto da reforma do século XVI, mas não é a mão da reforma, não é ele quem escreve. Escreveu, claro, né, gente, muita coisa, tem textos aí de Lutero, mas ele não é o sistematizador do pensamento. Outros foram, como Calvino. Então eu vou pensar como esses cristãos conceberam a teologia, a sociedade e a vida, e aí eu vou entender os acontecimentos dentro do que chamamos de história do cristianismo. Então, podemos tipificar a teologia no Brasil a partir de 4 segmentos de reflexão e prática. Isso aqui é meu. Então, depois, lá do intervalo, a gente pode conversar sobre isso, não tem problema nenhum. Mas isso é da minha didática ou da sistematização, como uma aula aqui, e depois eu comento que isso não é tão simples assim também. Mas vamos lá. Temos primeiro a teologia romanista. Quem me disse isso? É a história do Brasil. É só ir lá na história do Brasil, que não está preocupada com teologia, mas trata de teologia, se eu conseguir ver nas entrelinhas. Nessa história do Brasil está lá a chegada dos primeiros cristãos, e eles trouxeram um tipo de pensamento. A isso nós chamamos de teologia. Tinha prática? É só ler também os documentos de fundação do Brasil. Tinha prática também. É a nossa? Não necessariamente. Mas por isso nós estamos entendendo uma tipificação dessa teologia. Uma teologia romanista, há uma teologia reformada, ela é datada, o século é o 16, há movimentos contrários à teologia romanista antes do 16, mas historicamente nós datamos então a reforma a partir do século 16. Mas há pensadores com uma teologia de reforma antes de Lutero? Sim, muitos. E daí a importância de nós estudarmos a história das teologias. Até para não dizer, o Lutero foi sujeito. Foi, gente. Mas tantos outros ao redor dele, com uma contribuição fantástica. Aí sim, tem o momento certo, tem
a ocasião, a situação social, econômica, religiosa, para o start daquilo que a gente chama reforma. Essa teologia continua até os dias de hoje, como a romanista também. Há uma teologia chamada pentecostal, podemos colocar isso também a partir dessas duas teologias, porque há uma ideia de uma teologia carismática no catolicismo, como há também no meio reformado. E, por último, eu colocaria aqui uma teologia antropocêntrica e triunfalista, também presente. Só no Brasil? Está no Brasil. O nosso foco é o Brasil, porque é onde nós estamos. Então, essa teologia antropocêntrica, ela está nos cânticos que nós cantamos, ela está em algumas situações que nós percebemos, ela está em propostas que nós encontramos em muitas comunidades. Ela é triunfalista porque, em algum momento, ela nega o que está dizendo Romanos 12. Nós fomos chamados ao sacrifício, e nesse sacrifício eu tenho que fazer opções. E as opções nem sempre são agradáveis na minha caminhada. Mas em algum momento vem uma teologia e fala, não, mas nada disso. Isso vai se reverter rapidamente na sua vida. Se Deus quiser, vai. Mas não vai se reverter pela minha vontade, ou pela minha declaração. Mas há também essa teologia antropocêntrica ou triunfalista. Muito bem, cabe então uma observação. As fronteiras entre tais teologias são fluídas, pois há pontos em comum entre elas, embora as divergências de uma linha central da teologia romanista, a reformada, a pentecostal e também essa que chamaria de antropocêntrica. Por que eu falo que as fronteiras são fluídas? Está aí, ó. Dá para a gente pensar um pouquinho assim. Então, vamos colocar em um gráfico para a gente ter ideia do que eu acabei de falar. No centro está o pensamento cristão. Dentro do pensamento tem uma corrente teológica chamada romanista, ou católica romana. Dentro do pensamento cristão há um segmento que é a reforma, teologia reformada. Há o pentecostalismo e há também uma ideia de uma teologia antropocêntrica. Todas bebem da mesma fonte. Se você falar assim, mas tem Bíblia? Tem Bíblia, né? Provavelmente uma dessas tem uma tendência maior às escrituras do que uma outra, mas tem. Há embasamento bíblico. A tradição, todas elas têm também um elemento, chamaríamos de tradição. Até as últimas ali, chamadas antropocêntricas, também tem um tanto de tradição, como a pentecostal, a reformada, sobretudo a romanista. Então, essas fronteiras não são tão claras para que nós possamos, então, determinar. O que se espera numa síntese da nossa reflexão teológica, já agora caminhando para o fechamento da minha fala, que é sobre ela. Como que nós podemos sintetizar, né? Existem alguns ensinamentos bíblicos que podem auxiliar na tomada de consciência teológica. Agora começa a aparecer a psicologia na minha fala, na minha reflexão. E agora eu volto lá, 45 minutos atrás. Eu não consigo pensar que vamos ter uma necessidade suprida no Brasil de uma ética saudável pelos cristãos, se os cristãos não tomarem consciência de quem eles são, de onde estão bebendo, qual é a fonte e qual o lugar deles na sociedade brasileira. Então, estou caminhando para fechar. E a expressão agora que vai ficar até o final é consciência. Se eu não tiver consciência de que eu fui chamado a um sacrifício vivo, eu não consigo me posicionar no meio político, econômico, de comércio, familiar, nem mesmo no meio religioso, comunitário, na minha igreja local. Então, nós somos chamados a tomar consciência. Aí eu estou puxando agora para a psicologia. Tá? A partir, então, dos ensinamentos bíblicos, como que nós tomamos consciência teológica
diante dos desafios éticos, podemos apontar os seguintes ensinamentos: amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Não vamos avançar se o forte da nossa teologia e da nossa prática não for o amor. Está na Bíblia. Em algum momento chegaram para Jesus e falaram: Senhor, vamos falar sobre mandamentos. O mandamento tem a ver com ética. Há uma norma, uma prescrição. O que diz aí a prescrição? Como é que você lê? Jesus devolve. Ele vai dizer: mas eu tenho feito isso tudo aí. Eu tenho seguido. Eticamente, eu sou um modelo para a sociedade. Como é que o senhor percebe isso? Aí ele sintetiza tudo isso. Ame a Deus com todo o coração, todas as forças, todo o seu entendimento, razão. E aí ele emenda: mas ame o seu próximo como você se ama. Aí vem a parábola conhecida do chamado bom samaritano, exemplificando essa síntese daquilo que seria para nós o cristianismo. Amar a Deus, amar o outro. E na relação que eu tenho com o outro, eu olho para a minha alma e digo o quanto eu me perdoo, o quanto eu me aceito, o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto sou tolerante. Com a pessoa nessa início de tarde e falava sobre a importância de fecharmos situações na nossa vida. O que a psicologia chama de gestalt. Temos dificuldade de fazer isso, fechar questões. Abrir é bem fácil, fechar é complicado. E falamos sobre a importância de fecharmos questões ao longo da nossa caminhada. E algumas têm a ver com amor. Então nós imaginamos uma teologia triunfalista, vencedora, e aí você pergunta à pessoa: quanto tempo você não fala com seu pai ou com a sua mãe? Ih, para mim já morreu. Como assim já morreu? Morreu de fato? Não, eu já escanteei. Como assim? Como que nós vamos então propor uma ética numa sociedade se algumas questões na nossa própria vida não foram fechadas adequadamente? O primeiro ensinamento é: não vamos a lugar algum se não conseguirmos transcender o nosso egoísmo, a nossa presunção, as nossas falhas e imperfeições, amando a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E se apropriando do amor de Deus para conosco. Eu temo, não consigo estabelecer isso, mas eu temo que muitos cristãos tenham dificuldade de entender sobre o amor de Deus na vida deles. E como é que eu vou me relacionar eticamente com a sociedade se o primeiro mandamento é amar a Deus, amar o outro como eu me amo? Então é uma questão, sim, de tomada de consciência. Em segundo lugar, senso de responsabilidade individual. Junto com consciência vem uma outra palavra bem importante, que é responsabilidade. Então, à medida que nós caminhamos, tomamos consciência e fazemos escolhas, isso é ética, já falo sobre isso na sequência. Eu estou assumindo responsabilidades. Mas, professores, se eu tomar a decisão equivocada, assuma ou não assuma a responsabilidade? Assuma. E se errou, assuma. E resolve, conserte, olhe para frente, tome outras decisões. Ah, mas se eu errar de novo? Ótimo, você está vivo. Continue assim, né? Enquanto estiver acertando e errando, buscando mais acertar do que errar, significa que você está vivo. Prossiga nesse caminho. Terceiro aspecto, entendimento de pertencimento social. Não é porque eu sou indivíduo que eu não tenho a percepção de que eu faço parte de um social. Paulo trata disso. Você gosta de carne? Eu gosto. Mas se o seu irmão tiver alguma questão com relação a isso, então você não precisa negar o seu gosto, mas entenda que você pertence a um social. Então, talvez fosse interessante, pela imaturidade do seu irmão, você não comer carne na frente do seu irmão, até que ele alcance a maturidade e não tem problema nenhum, você pode comer carne. Dentro daquele contexto, né, de 2000 anos atrás, onde alguns sacrifícios estavam relacionados à comida. É isso mesmo, eu preciso entender que eu pertenço a uma sociedade. E nem sempre as pessoas vão pensar e vão agir como eu penso ou
eu estou agindo. Quarto lugar, prática pelo conhecimento das Escrituras. O final do Sermão do Monte, lá em Mateus, é bem interessante. 2 homens com projetos de edificação, bem simbólico para todos nós. E vêm as adversidades sobre ambos. O que permite um projeto continuar e o que permite um outro projeto não continuar? Não é conhecimento, mas é prática. Jesus, então, aplica. A questão não é conhecer as Escrituras, é como você coloca em prática as Escrituras. Isso é ética. E no meio batista, então, nós temos a ideia de que, isso é histórico, de que eu sou responsável, eu tomo consciência da minha realidade, assumo responsabilidade e chego, então, fazendo escolhas, reconhecendo a minha individualidade, o pertencimento social. Por fim, o quinto ponto que se liga ao primeiro, ênfase na graça em Jesus de Nazaré. Eu vou dizer que a ética legalista, ela apresenta poucos resultados, seja na sociedade ampla, seja na comunidade de fé, seja na minha própria vida. O que seria uma ética legalista? Eu vou fazer algumas coisas porque isso foi determinado por alguém, nem sempre pela minha leitura da palavra. E esse alguém pode ter sido seu avô ou os seus pais, que você internalizou e você continua fazendo. Até tem um sentido de reconhecimento religioso, mas não tem de reconhecimento espiritual. Aquilo que eu coloquei no início. É bem diferente. E em algum momento, então, dentro da minha ética, eu vou dar ênfase na graça em Jesus de Nazaré. E é isso que diferencia Pedro de Judas Iscariotes. Um vai entender o que pensou, o que fez, e segue o caminho. O outro entende o que pensou e o que fez, e ele se abre à restauração no encontro com Cristo. À beira do mar ou do lago, comendo peixe, o Senhor restaura, pela graça, a vida de Pedro e se torna o líder que ele foi no passado. Então, a leitura das Escrituras e a sua prática apontam para essa graça. Mas, vamos lá, terceira questão, né? Visando a relevância da ética cristã no contexto social brasileiro, que recursos a teologia e a psicologia oferecem? Então, vamos lá, o que é ética? Vamos pegar aí um pensador da área da filosofia, que é o Marcondes, abre aspas, etimologicamente, a palavra ética origina-se do termo grego ethos, que significa o conjunto de costumes e hábitos e valores de uma determinada sociedade e cultura. Isso é ética. E a ética cristã, há uma ideia do Riffler, bem interessante também, recomendo a leitura do texto dele. Ética cristã é o estudo sistemático e prática da vida moral do homem, determinado por seu valor e sua norma cristã, como revelado nas Sagradas Escrituras. Então não tem como não ter sacrifício vivo ao Senhor na minha caminhada, na sociedade, para mim mesmo, trabalhando racionalmente. E essa racionalidade opera transformação e muda a minha mente. E mudando a minha mente, eu passo a tomar consciência de quem eu sou, da revelação de Deus pelas Escrituras, e eu começo a decidir o que eu quero para a minha vida, no contexto da minha comunidade de fé, orientado por uma ética cristã que tem como base as Sagradas Escrituras. Sintetizando o conceito colocado. Primeiro, trata-se de uma ética a partir da teologia reformada. Coloquei o esquema antes. A teologia reformada dá ênfase somente às Escrituras. Segundo lugar, tratar da ética cristã e empreender uma reflexão continuada, ou sistemática, como o autor coloca, de uma ampla temática. Quando termina? Não termina. Nós fazemos isso. E outros vão continuar. E depois eles vão terminar e outros vão continuar, até que Cristo volte e busque a igreja. Por fim, temos uma teologia cristã que busca ajudar o ser humano em sua tomada de decisões na caminhada existencial. E aí eu termino ali com Frankl. Ele escreveu um livro, aí é Psicologia, Logoterapia, bem interessante,
que é a presença ignorada de Deus. Ele parte, é um pensador da área da psicologia, ele parte de uma ideia, é uma tese que ele defende, de que todo ser humano tem a imagem, a figura de Deus na sua vida. Isso é da teologia, é básico da teologia, sem problema nenhum. O interessante é a psicologia, ou a logoterapia, falar sobre isso num dos seus principais pensadores, né? Viktor Emil Frankl. E ele fala o seguinte, agora vamos à pergunta principal lá do segundo ou terceiro slide. Qual a importância da tomada de consciência a partir da teologia e da psicologia para a ética na atualidade? Aí nesse livro ele diz assim, abre aspas, o tópico lá, né? Transcendência da consciência. Ele fala o seguinte, toda liberdade, isso é bastante ético, toda liberdade tem ele coloca aspas lá, né? De quê? E para quê? O raciocínio dele é bem interessante. O de quê, do qual o ser humano pode se libertar, o de quê, do qual o ser humano pode se libertar, está em seu ser impulsionado. Isso é da psicologia. Não importa a escola, elas vão dizer que nós temos impulsos e fazemos as coisas, às vezes, por impulso. Podemos nos arrepender, mas já foi. Isso tem a ver com ética. E aí Frankl pega e diz assim, né? O de quê, do qual o ser humano pode se libertar, está em seu ser impulsionado. Seu eu, então, tem liberdade diante de seu id, que seria a instância que provoca o meu impulso. Eu não vou comprar isso porque eu não preciso. E aí eu saio do shopping com um livro que eu não precisava. Comprar livro é muito bom, mas em alguns momentos você chega em casa e fala, quando eu vou ler esse negócio e tem 10 na frente. Então compre daqui a 6 meses o livro. Só para falar de um impulso bom. Comprar livros é um bom impulso. Não quero nem entrar nos impulsos que não são tão saudáveis assim. No mínimo, você dá o livro para alguém, deixa na estante, fica até bonito. O para quê, continua Frankl, o para quê da liberdade humana é sua responsabilidade. A liberdade da vontade do ser é, portanto, a liberdade de ser impulsionado para ser responsável, para ter consciência. Conseguiram entender? Todos nós temos impulsos. Ele está dizendo assim, se liberte dos seus impulsos. Você tem que se libertar do quê? Tem que me libertar dos meus impulsos. Eu falo muito, professor. Eu falo muito. Eu falo demais. Falo até o que eu não devo falar. Isso é um impulso. Se liberte. Mas por que você vai se libertar desse quê? Para que você possa, é o finalzinho, tomar para si a responsabilidade, tendo consciência daquilo que você fala. Há necessidade de ética e de uma ética cristã relevante? Eu penso que sim, mas eu vou dizer nessa noite que a caminhada não é tão simples como nós falarmos simplesmente de que precisamos de uma ética cristã na sociedade. Se isso não partir de mim, no profundo da minha alma, quando eu penso assim, o que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com as escolhas da minha vida? Então, Frankl está dizendo, se liberte desse de quê, que é uma tendência humana nossa, do impulso. Mas para que eu vou me libertar? Você vai se libertar para alcançar essa responsabilidade social, pessoal, familiar, fruto da consciência que você tem de quem você é, da sua relação com Deus e, consequentemente, com o próximo. Valeu, gente. Obrigado.